Então, se você que está ouvindo já o TikTok dessa bomba que daqui 10 minutos vai explodir, você tem uma verdade, você pode sair gritando para salvar o maior número de pessoas que você tem. E este é o seu propósito. Você sabe que você tem a única verdade. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, meu Deus, estamos na sua presença, meu Deus, na noite desta quarta-feira. Eu agradeço, Senhor, meu Pai, por mais uma oportunidade. Obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Deus, por estar nesta posição, meu Deus. A posição de servo, daquele que prega o Evangelho, daquele, meu Deus, que tem a verdade e pode falar, e pode pregar, e pode, meu Deus, mostrar, Senhor, através do Espírito Santo, meu Deus, uma palavra revelada, uma palavra que gera entendimento, conhecimento, meu Deus. Oh, meu Deus, visita cada coração, meu Deus. Tira as mordaças, arranca os tampões, meu Deus, aquilo que impede o entendimento, aquilo que impede a compreensão. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, erros. Se falamos, erramos, pecamos, se entristecemos, o Senhor nos perdoa, Pai querido. Meu Deus, nós precisamos de Ti, meu Deus, nós pedimos a Tua misericórdia, meu Pai, vem sobre nós, meu Deus. Não, meu Pai, não nos deixe, meu Pai, estar no lugar, meu Pai, meu Deus, por um período tão curto, meu Deus, de nem completando 1 hora, meu Pai, desperdiçando a nossa vida. Não, meu Deus, esse não é o lugar, este não é o propósito, este, meu Pai, não é o momento, meu Pai. Nosso tempo, a nossa vida, a Tua palavra não pode ser desperdiçada, mas que cada palavra, que cada versículo, que cada direção, orientação, que cada revelação, meu Pai, chegue, meu Deus, em cada coração, meu Deus, como Tua palavra diz em Hebreus, meu Deus, mais afiada que uma espada de 2 gumes, meu Deus, meu Pai, que ela chegue viva, eficaz, meu Deus, dividindo, penetrando, meu Pai, alterando pensamentos, comportamentos, meu Deus, dividindo a alma do Espírito, as nossas vontades, meu Pai, e das suas vontades. Meu Deus, que o nossa alma não venha mais conduzir, meu Deus, mas que o nosso espírito, fortalecido no Senhor, é que venha, meu Pai, conduzir a nossa carne. Sim, meu Deus, é o nosso espírito que tem que se fortalecer. Nós não fortalecemos, meu Pai, a nossa carne, meu Pai, porque a carne, meu Deus, ela sempre, meu Deus, vai estar pronta, meu Pai, é nosso espírito que precisa ser fortalecido. A carne, meu Pai, está pronta, meu Deus, a medir, meu Deus, e conduzir a nossa vida para uma vida hedonista, uma vida de desejos, uma vida, meu Pai, do pecado. Meu Deus, já é a direção, meu Pai, do nosso coração. Mas quando nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, meu Pai, é o Senhor que faz, é o Senhor que muda, é o Senhor que altera. É o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, meu Deus. É o Senhor que levanta, é o Senhor que sustenta, meu Deus. Nós pedimos, meu Pai, sustente o nosso povo, sustente os nossos jovens, sustente, meu Pai, o Ministério Mudança de Vida, sustente, meu Pai, abençoe o nosso povo, meu Deus. Eu oro, meu Pai, para o Senhor abençoar o nosso povo. Abençoa os nossos jovens. Abençoa a nossa família, abençoa nossas crianças. Meu Deus, fortaleça as nossas crianças, meu Pai, cura, Senhor. Meu Deus, que cada um, meu Pai, se coloque na posição, meu Pai, de sacerdote, de homem, de autoridade, meu Deus. Homens criando outros homens, homens assumindo o papel, meu Pai, de protetor e provedor. Homens assumindo um dos papéis
mais importantes que o Senhor entregou a um ser humano, é um Pai fazendo a introdução do Pai Celestial nessa terra. Que a nossa vida, meu Pai, seja totalmente conduzida para mostrar o melhor Pai possível, meu Deus, para as nossas crianças e os nossos jovens. E aquele jovem, meu Pai, que hoje me ouve, e não tem, meu Pai, uma figura aberta, meu Deus, para a figura de pai. Meu Pai enxerga um pai autoritário, um pai ruim, um pai abusador, um pai que leva traumas, meu Deus. Que hoje, meu Deus, ele aceite a Cristo, meu Pai, como seu Pai. E veja, meu Pai, como Jesus, meu Pai. Jesus é perfeito. E que esse coração esteja aberto, meu Pai, para aceitar esse Jesus, esse Consolador, esse Conselheiro, esse amigo. Meu Pai, aquele que preenche, aquele, meu Deus, que demonstra todos os dias que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu agradeço, Senhor, meu Pai, por esta oportunidade. Eu agradeço, meu Deus, por estar aqui, meu Deus. É maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, meu Pai. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, meu Deus. Meu Pai, que o fogo do Espírito, meu Pai, consuma os nossos corações, meu Deus. E nós venhamos ter vontade, meu Pai, de gritar aos quatro cantos, meu Pai, que Jesus é maravilhoso, meu Pai. Que Jesus me ama, Senhor. Que Ele é tudo em nossa vida. Meu Pai Jesus, meu Pai, este nome tem poder, meu Deus. Meu Pai, nós sabemos, meu Deus, que todo joelho se dobrará e aquele que não se dobrou irá se dobrar a este nome poderoso de Jesus Cristo, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos demais, meu Deus. E eu peço que o Senhor conduza essa reunião, meu Pai, e que seja, meu Deus, um trabalho, uma reunião extraordinária. Meu Deus, que a mensagem seja passada. Meu Pai, eu acredito, meu Pai, numa mensagem, meu Pai, que precisa ser entendida. Entendida, meu Pai, em todas as idades. Desde uma criança, a um jovem, a um adulto, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Muito grato. Porque eu vejo que o Senhor está fazendo em nossa vida é algo extraordinário. O título do culto de hoje, ele fala de um propósito. Não fuja do seu propósito. O seu propósito pode ser no altar ou pode ser dentro da sua casa, da sua escola, da sua faculdade. Simplesmente é o propósito. Você tem um propósito. Muitas pessoas vivem uma vida totalmente desequilibrada, descontrolada, alienada, perdida, porque não entendeu que tem um propósito. E o problema de muitas pessoas é que ficam comparando o propósito. E o problema é que quando você compara um propósito, se você não tiver muito consciente do seu propósito, você vai desperdiçar o seu propósito. E quando você desperdiça o seu propósito, você desperdiça a sua vida. Quando você desperdiça a sua vida, você desperdiça o tempo. Fala, eu não vou desperdiçar mais o meu tempo. Eu não vou mais desperdiçar o meu tempo. Repita comigo, automaticamente. Automaticamente. Eu não vou desperdiçar minha vida. Eu não vou desperdiçar a minha vida. Automaticamente eu não vou desperdiçar o propósito. Tempo, vida, propósito. Você não pode desperdiçar a sua vida. Você não pode desperdiçar o seu tempo. Como eu acabei de falar, tem muitas pessoas que por causa das suas feridas, por causa da sua falta de identidade, está desperdiçando o propósito que Deus confiou em você. Olha, eu vejo que o que o Senhor tem para nós é algo grande. Porque nada que vem de Deus é pequeno.
O problema é que as nossas crenças, as nossas verdades e muitas vezes as experiências que nós vivemos com os nossos pais, pai e mãe, nos gerou um pensamento de incapacidade, de insegurança. E muitas vezes, muitos colocaram dentro de você que uma profissão boa é somente um médico, um advogado, um engenheiro. Muitas vezes te colocam sempre, te direcionam sempre para uma profissão de segurança. E não entende que nada que vem da carne, vem da alma, vai ser validado por Deus. E se eu não tenho uma identidade muito bem formada, estabelecida, eu vou olhar para a pessoa que está do meu lado, e muitas vezes tem um propósito no papel maior que o seu. Muitas vezes muitos não estão entendendo o seu propósito. Quando você cumpre a missão de que Deus confiou para você nessa terra, você finaliza, você combate o bom combate, você guarda a fé e você encerra os seus dias nessa terra com o maior propósito da sua vida, cumprindo o seu propósito. João Batista nunca podia ter pensado e passado pela cabeça dele que o propósito dele seria pequeno. Ele estava abrindo um propósito para algo que alguém que veria e seria muito maior que ele não teria, como ele disse, a condição de desamarrar a sua sandália. E se o propósito fosse somente desamarrar uma sandália? Quais sandálias que muitas vezes nós achamos que é pequeno? Se o propósito seu seria somente lavar os pés dos discípulos, para os discípulos levarem a mensagem, aquela que derramou o perfume aos pés de Jesus, aquela seria lembrada pelo resto da vida dela. Pela onde o evangelho seria pregado, falariam do que ela fez por Jesus. A serva de Naamã não tem nome, uma cativa, que provavelmente os seus pais foram mortos. Mas o propósito dela foi muito claro. E as poucas palavras que saiu da boca dela gerou um propósito muito maior. Mas ela cumpriu o seu propósito. Ela não tinha nome. Ela era uma escrava. Mas as poucas palavras que saíram da boca dela pôde quebrar e arrancar não somente a lepra física, mas a lepra emocional. A lepra do coração de Naamã. Será que se eu te perguntar se você está cumprindo bem o seu propósito, você falará e você me dará certeza, não, eu estou cumprindo o meu propósito. O problema é que muitos não descobriram o seu propósito. Esse é o mais difícil. Deus é que vai nos dar o propósito. Deus que vai nos dar a missão. E Deus tem um propósito muito lindo, maravilhoso com você. Você precisa acreditar no propósito que Deus tem para você. Porque o propósito seu nessa terra, ele começa quando você crê que o que você tem em mãos já é necessário para iniciar o teu propósito. Se você tem uma sala de aula para falar para os seus amigos a palavra de Deus, esse é o primeiro propósito. Se você mora junto com seu irmão e você foi tocado pelo Espírito, se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você sabe que o primeiro a ser pregado será o irmão da sua casa. Os primeiros é que precisam ouvir a palavra de Deus e ser curado, é aqueles que moram do seu lado. Não importa o que ele fez. Não importa a pessoa difícil que ele é.
importa a missão que começa dentro da sua casa, você vai iniciar o propósito da sua vida com aquilo que já está em suas mãos. Olha para suas mãos. O que já está nas suas mãos, o que já está ao seu alcance, é o necessário para começar o seu propósito. Se eu falar para você o que está nas suas mãos, você vai falar: bispo, não tem nada na minha mão. Agora, se você pegar um celular, está nas suas mãos, já começa com propósito. Será que se você mandasse, eu te falasse agora e te desafiasse para mandar uma mensagem para 5 pessoas, falando: oi, tudo bem? Eu estou passando aqui só para dizer que Jesus te ama. Será que você teria essa coragem para mandar para 5 pessoas que faz muito tempo que você não fala? Somente uma mensagem, para lembrar que Jesus ama ela. Nós temos muitas coisas em nossas mãos, mas vai começar eu acreditando que o que eu tenho em mãos já vai começar com o propósito que Deus confiou em mim. Eu dei um exemplo agora para os jovens, ali no Encontro Poder Jovem, e eu falei algo que todos nós deveríamos nos colocar nessa posição. Eu falei para os jovens o seguinte: se eu chegasse em uma só pessoa de todos que estão aqui e falasse que daqui 10 minutos esse prédio iria explodir, ia acontecer algum desastre aqui, daqui 10 minutos, o que você faria? Alguns falaram: eu vou levantar, vou sair correndo. Outros falaram: eu vou chamar e vou começar a gritar e vou falar para as pessoas que daqui 10 minutos vai acontecer um desastre. E eu falei: por que você vai avisar as pessoas? Eu falei para as pessoas, os jovens, alguns ali falaram, né? Para salvar. Mas é um segredo. Então, se você ouviu já o TikTok, a Bíblia fala: como eu sei que nós estamos no final dos tempos e Jesus está voltando? Pelos sinais. Você vai ver o sinal da imoralidade. Você vai ver o sinal da mornidão. Você vai ver o sinal dos desastres, dos terremotos, das doenças. Você já vai ver o sinal do anticristo. Então, se você que está ouvindo já o TikTok dessa bomba que daqui 10 minutos vai explodir, você tem uma verdade, você pode sair gritando para salvar o maior número de pessoas que você tem. E este é o seu propósito. Você sabe que você tem a única verdade que é capaz de salvar muitos de um grande desastre e da morte eterna. E esse é o maior propósito, porque esse propósito te tira a vergonha, te tira a timidez, te tira o medo. Quando nós acreditamos que esta verdade me tira o medo, te tira a timidez, é que porque eu acredito que este medo, esta timidez, muitas vezes vem de uma incredulidade. O ponto da incredulidade é que eu não estou acreditando 100% que Jesus vai voltar, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Domingo às 6:30 da noite, eu estava ali sentado, ali atrás, ali na cozinha, e eu vi alguns jovens sentados. Eu falei: eu vou sentar com eles e vou conversar um pouquinho com eles. E eu estava conversando um pouco com eles, e ao final, um deles disse que não estava conseguindo cumprir a sua leitura da Bíblia. E eu falei: faça o seu melhor. E não tenha paz, e não tenha medo, tenha paz. Faça o seu melhor, com a força da sua vida. E tenha paz, porque se te tira a paz, Jesus não está nisso.
se te deixa inquieto, se te deixa frustrado, está errado. Mas o ponto é que eu disse, que um deles falou, não, bispo, eu vou e vou fazer. Não, e abaixou a cabeça tal. Eu falei, não faça isso. Você não pode começar a leitura da Bíblia se você não entender por que você está lendo. O problema é que muitos de nós não entendem por que eu estou lendo a Bíblia. E é por isso que traz a leitura anual da Bíblia como um peso. Quando você entende o motivo que você está lendo a Bíblia, tudo faz sentido. Você entende que ela te dá vida. Você entende que ela te dá sabedoria. Você entende que você consegue combater as setas inflamadas do maligno. Você entende que a herança do Senhor é esta autoridade que você recebeu. Você entende o final, o início, o meio e o fim. Você entende que Jesus é o único caminho. Que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Você entende. Você simplesmente entende e ela vem de um entendimento revelado. E por isso que agora eu vou ler. Eu não vou ler para cumprir ou bater no peito que eu li 1, 2, 3 vezes a Bíblia. Não. O sentido da leitura da Bíblia não é esse. É te criar uma rotina, criar um sentido, te criar um hábito em Deus. E quando você entende, aquilo não te faz mais, não gera mais peso, não gera mais frustração. Porque você entende que você tem a única verdade, um livro tão santo, tão poderoso, que até um ateu, até vários ateus leem a Bíblia. Pode não ter nenhum resultado de uma vida abundante, mas ele acaba de ler, ele se sente bem. Porque as palavras de Jesus, as palavras que tem nesse livro, ele gera vida. Então você vai ler porque ele vai ter um sentido para a sua vida. Você vê um sentido, você acha o seu propósito, você tem paz, você deposita toda a sua inquietação em Deus, você acredita naquilo que ele disse que você é, você entende que a sua identidade não está no quanto dinheiro você tem, quantos carros você tem na garagem, qual o tamanho da casa que você possui. Não é no que você faz, na comida que você, no alimento que você doa, nas roupas que você veste. Você entende que a sua identidade está ligada no ser, de em quem você é, em quem Deus disse que você é. E quando você entende isso, você entende o propósito. Você entende que Deus vai te colocar num lugar, e é ali que você vai cumprir o seu propósito. E quando ele terminar, ele vai te colocar em outro lugar. E você vai finalizar o seu propósito em outro lugar. E sucessivamente você continua na missão mais importante da sua vida, que qual é? Agradar a Deus. A nossa missão é agradar a Deus. E quando eu acredito em Deus, tudo faz sentido. Porque quando você acredita que Deus existe, que Ele pode tudo, você acredita que tudo é possível, você está praticando a sua fé. E você sabe o que acontece? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé é possível agradar a Deus. Então quando você tem fé, você acredita, e você começa as suas orações crendo que Ele já respondeu, você vive. Você acredita, você é queimado. Os seus 10 minutos podem virar 1 hora, 2 horas, e para você não está contando mais o tempo. A cada devocional que você lê, você entende que o Espírito Santo está falando com você. Os programas, o Espírito Santo está falando com você. O Senhor manda o pregador e vem e fala com você. Você abre um versículo da Bíblia e você vê Deus falando com você. Acontece um problema no carro.
ou você bate o carro, ou se acontece alguma coisa, e você entende que Deus está falando com você. Olha, eu bati o carro, mas espera aí, Deus está me livrando de algo maior. O problema não é eu bater o carro. O problema é eu não confiar em Deus, no que Ele está fazendo comigo. É óbvio que eu não estou falando para você levar a naturalidade, você que vive quebrando o celular, batendo o carro, fazendo um monte de coisa. Não, não é isso não, aí você tem um problema mesmo. Mas se você vê que tem alguma coisa para acontecer, quantas vezes nós, antes de chegarmos na igreja, nós tivemos já situações, brigas, problemas no trabalho, problema com o carro, pegamos o trânsito. Quem já teve problema para chegar na igreja? Essa é a maior cilada que muitos caem. Porque não entende que se tem algo te impedindo para chegar na igreja, é porque tem muita coisa te esperando aqui dentro da igreja. Tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida. Tem muitas promessas que Ele quer cumprir na sua vida. Tem um propósito muito grande que Ele quer confiar nas suas mãos. Então sim, o diabo vai se levantar e vai colocar pedras, problemas, pessoas na sua vida para te tirar a paz, para fazer você perder o foco, para querer roubar a sua alegria, para querer que você tenha um problema no seu casamento, para querer muitas vezes que você seja humilhado na escola. Tem vários jovens que falaram para mim que muitas vezes falam a palavra de Deus lá na escola e muitos riem. Muitos acham bobo, muitos acham engraçado. Mas a questão é o seguinte: será que eu sou a piada? Será que nós estamos sendo a piada? Porque acreditar no mundo que quando acontece uma doença, todo mundo vai para lá. Quando tem um problema na economia, todo mundo vai para o outro lado. Quando tem uma modinha nova, todo mundo se veste igual. Mas nós continuamos no nosso propósito, cumprindo a nossa missão e confiando naquilo que Deus falou no meu coração. É o que está escrito em Juízes 9, quando fala, hoje ainda, no período da tarde, eu falei muito sobre a videira, a oliveira e a figueira, que não quiseram assumir o seu lugar, que não quiseram liderar as árvores, mas o espinheiro quis. Toda pessoa que foge do seu propósito age como essas árvores poderosas, como a grande oliveira, como a grande figueira, como a grande videira. São pessoas que decidiram não renunciar. Não renunciar o medo, porque muitas pessoas fogem do propósito. Primeiro ponto, o medo. O medo faz com que as pessoas fujam do propósito da vida delas. Tem muitas pessoas que não chegaram, não estão vivendo no seu propósito, no seu chamado, por conta do medo. O medo as impediu de cumprir o seu propósito, o seu chamado. Quando você não se vê como essa pessoa poderosa, grandiosa que você não ocupa o seu lugar, mas alguém vai ocupar aquele lugar. Na nossa vida é exatamente assim. Quando nós não ocupamos o nosso lugar, alguém vai ocupar, o espinheiro vai ocupar. E o espinheiro, ele vai cumprir o propósito dele. Eu decido governar sobre vocês, mas de mim se vocês não se abrigarem, a minha sombra vai sair fogo e vai consumir com tudo. Tem muitos pais fugindo do propósito de ser pais. Tem jovens e crianças fugindo do propósito de serem filhos. Tem homens e mulheres fugindo do propósito que o Senhor os chamou para fazer e para realizar. E toda pessoa que foge acaba se frustrando. Foi o que aconteceu com Jonas. Quando o Senhor deu uma direção para ele,
ele fugiu por medo. E ele foi parar na barriga de um grande peixe. E lá ele precisou ter um encontro com o Senhor para que ele pudesse voltar àquele lugar que o Senhor tinha ordenado para ele. Quantas vezes na nossa vida já não paramos na barriga desse grande peixe e tivemos que fazer o caminho de volta? Não adianta. Se você não pega o caminho certo da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da 10ª vez, você vai ter que voltar para pegar o caminho certo, porque o Senhor criou cada um que está aqui com um propósito único, especial e muito importante. Não tem como todo mundo querer ser cabeça. Não tem como todo mundo querer ser o pé, querer ser o braço, querer ser o coração. Cada membro do nosso corpo tem uma importância. É só você se imaginar sem a sua cabeça, só com o seu tronco, o seu corpo. Faz sentido? É só você imaginar você com toda essa estrutura perfeita, mas sem coração, você vai morrer. Tudo no nosso corpo tem uma função importante. O menor órgão do nosso corpo tem uma função muito importante. E cada órgão está no seu lugar, cumprindo o seu propósito. E quando um órgão não faz o seu papel, a pessoa adoece, a pessoa vai para o hospital e a pessoa pode morrer. Quantas pessoas não morreram por conta que um rim parou de funcionar? Que o coração parou de bater? Às vezes uma coisa ali dentro do sistema, ali do corpo humano parou e a pessoa parou. Assim como é no nosso corpo, assim nós vemos a perfeição e a harmonia e o propósito do Senhor por todos os lados. Nós vemos as nuvens cumprindo o seu propósito de nos fazer sombra, de nos trazer a chuva, não é mesmo? Tem como a nuvem fazer o sol, ser o papel do sol? Não tem como. Nós olhamos e também vemos que o sol está cumprindo o seu papel de nos aquecer, de trazer luz, claridade, como a lua está cumprindo o seu propósito de iluminar a noite. Como as árvores estão fazendo o seu papel de árvore, que tem toda aquela parte das ciências, da parte de ciências nós já estudamos na escola, do oxigênio, como a terra está fazendo o seu papel. Os animais estão em perfeita harmonia na sua cadeia alimentar, cumprindo o seu propósito. Todo mundo, quando fala que animal se identifica, é claro que todo mundo quer ser o leão, quer ser a águia. Mas a formiga tem uma importância, as abelhas têm uma importância. Então, tudo tem um propósito. Já parou para analisar? Não é à toa que nós encontramos a criação do mundo nas primeiras páginas da Bíblia, tudo com detalhes, não é? Já meditou? Os detalhes, a divisão das águas, os luminares, as estrelas, os peixes grandes que vivem no oceano, os animais da terra, tudo nós encontramos com riquezas de detalhe. E é o Senhor nos dizendo: eu criei o mundo para um propósito. Eu criei cada espécie, cada ser, cada coisa, eu criei por um propósito. Não tem como o sol querer ser nuvem, a nuvem querer sol, não tem como. E é isso que você precisa entender agora para a sua vida.
Deus te criou para um propósito, para um chamado. Será que você não está fugindo? Será que você está no propósito errado, querendo ser uma outra pessoa que o Senhor não chamou você para ser? Será que você está fugindo por medo? Você já encontrou o seu propósito, mas está fugindo por medo? Você vai ter que enfrentar. Eu, quando cheguei na igreja, eu acreditava, queria, desejava ser do louvor. Mas esse não é o meu propósito. Se eu cantar ali, eu vou espantar, vai gente embora. A menina não canta nada. Esse não é o meu chamado, não é o meu propósito. E se eu ficar insistindo ficar insistindo nisso, eu vou estar perdendo tempo, energia, e eu vou estar muito distante daquilo que eu poderia ser e me tornar. E tem muitas pessoas que está perdendo tempo porque está em busca de um propósito que o Senhor já disse, não é para você. Não é para você. O que eu tenho para você é isso aqui. E é grande, é poderoso, você é importante. É que o ser humano tem aquela maldita comparação, não é mesmo? De ficar comparando. Como ele acabou de te dizer. Foi colocado, incutido que se você se tornar um médico, advogado, você é bem-sucedido. Imagine um mundo só de médico. Imagine um mundo só de advogado. E as outras funções? Quem ia recolher os nossos lixos, o lixo da cidade? Quem ia cuidar da cidade, proteger a cidade de assaltos, de bandidos? Não, tudo tem o seu propósito. E quando você entende isso, você é livre, você é completo. Não fuja do seu propósito, do seu destino, como o Jonas fez. O Jonas fez isso, ele fugiu. Ele fugiu de algo poderoso que o Senhor tinha com ele. E quantas vezes o Senhor traz palavras para você dizendo, vai lá, enfrente isso aqui, eu sou com você, eu estou com você, o eu sou está te enviando, vai lá. E a pessoa está lá conjecturando, não é para mim, não vai dar certo, não, isso aqui não vai dar certo. E o Senhor está falando, eu estou te enviando. Eu estou te enviando, vai lá, ocupe o seu lugar. Mas a gente não quer ocupar o nosso lugar. Mas quando outra pessoa ocupa o nosso lugar, o que a gente faz? Cara feia, que absurdo! Esse era o meu lugar. Aí tem que ter aquela piadinha para você. Foi na feira, perdeu a cadeira. É assim. Todo tempo, todo momento, o Senhor está nos dando oportunidade. Tem portas abertas, portas grandes abertas para todos nós. Nós precisamos passar por essas portas de forma corajosa, de forma ousada, e não ser como esse exemplo de Juízes 9, que a oliveira, a figueira e a videira não quiseram assumir, reinar sobre as árvores. Mas o espinheiro estava disposto. E é o que eu falei ao meio-dia. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles são perseverantes. Eles vão com tudo. E o espinheiro foi e governou e reinou. Analisa na sua vida. Será que não tem espinheiro governando aí a sua vida? E você está tão longe do seu propósito quando você poderia estar vivendo o seu propósito de forma plena, completa. Se hoje você se encontra frustrado, cansado, abatido, com vontade de parar, de desistir, reveja a sua vida. Porque pode ser que você esteja no momento de estar dentro da barriga do grande peixe. E o Senhor está mandando você voltar.
vá para o lugar que eu te mandei. Na Bíblia encontramos muito isso, né? Vá para o lugar porque eu te mandei. Eu te enviei. O Senhor fala isso com Moisés. O Senhor dá ordens claras, ordens simples. Vá, estou mandando. Mas aí o coração é dominado por aquele medo, por aquela insegurança. Não vai dar certo, não sou capaz, não consigo, sou fraco. Não, eu posso, eu consigo, eu vou assumir esse lugar. É o meu lugar. E ninguém vai tirar o meu lugar. Essa é a minha oportunidade. E eu não vou dar ela para ninguém, porque é meu. O Senhor me deu. Então que nessa noite, que você saia decidido, ocupar o seu lugar. E é um lugar grande, é um lugar alto. Tem muitas pessoas que era para estar por cabeça, mas elas decidiram viver por cauda, porque elas fugiram do propósito. Não seja cauda. O Senhor te chamou para ser cabeça. O Senhor te chamou para dar, para você dar, e não para você ficar recebendo. O justo tem para dar, mas ele não toma emprestado. E isso é para você que é jovem. Ocupe o seu lugar na sua casa como um bom filho, um filho obediente, exemplar. Ocupe o seu lugar como mulher, como marido. Ocupe o seu lugar de servo. Ocupe o seu lugar. Assuma o seu propósito. E você vai ser feliz, pleno, realizado. Que é isso que o Senhor tem para cada um que está aqui nessa noite. Tem um lugar para você. E ele é grande. É muito grande. E você tem que estar disposto a chegar lá. E que você chegue nessa noite, em nome de Jesus. Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive. Pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. O segundo versículo você já vê. Um nível de misericórdia em cima de um povo que era mau, era cruel, era impetuoso, um povo que não tinha piedade, não queria Deus. O propósito de Jonas era muito claro. Vá e pregue. Você não vai salvar. Você não vai lá e ser um sacrifício. Você vai pregar contra aquilo que eles estão fazendo. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Muitos até se perguntam, tem como fugir? Jonas fugiu. Quando você desobedece nesse nível, e mais para frente você vê ele descendo, indo para Tarsis, desceu para a cidade de Jope, pegando um navio, descendo para o porão. Quando você desce nesse nível, você consegue sair da presença de Deus. Ele sai da presença do Senhor, mas você nunca fica sem presença. É ou não é? Você agora está na presença do diabo. Então ele saiu da presença do Senhor, dirigindo-se para a cidade de Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Tem pessoas que pagam pela desobediência. Depois de pagar a passagem, e a Bíblia, a palavra só relata aquilo que é importante. Você paga. Você está pagando por isso. Ele pagou para se afastar mais. Ele pagou a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Quando lá na frente os marinheiros vão perguntar, ele só vai responder aqui, ó. Ele vai responder: eu sou o adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra.
Presta atenção, gente. Às vezes a gente não está tendo a consciência que você está fugindo, você acha que está fugindo do Senhor, sabendo que Ele é o Criador do céu e a terra, e você não foge. Não tem como fugir. Você está fugindo de um propósito. Mas Deus não vai mudar o seu propósito. Mas o propósito pode mudar você. Desceu. O Senhor, porém, ele foi, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Não perca nenhum detalhe. Olhe o nível da tempestade que estava sobre aquele navio. E você pode pegar, presta atenção, ó, a gente já está quase meia-noite, já era quase quinta-feira, eu não quero que você perca esse final. O navio você pode colocar como sua vida. O nível de tempestade que está para arrebentar o navio da sua vida. E muitas vezes, você por ser conhecedor da palavra de Deus, você está levando outros a se arrebentarem junto. O navio estava para se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo. E cada um clamava ao seu próprio Deus. Por que a Bíblia fala marinheiro? Para mostrar que é um povo que vivia da sua profissão. Um povo que um conhecedor dos mares. É ou não é? Sim. Não é marinheiro? Então você falar que é um advogado, um médico, um engenheiro, um corretor. Eles eram marinheiros, essa é a profissão deles. E a profissão deles já fizeram nesse momento, ficaram com medo e clamavam ao seu próprio Deus. O mundo, quando fica com medo, ele clama ao seu Deus. Clama o Deus do médico, clama o Deus de negócios, de influência, de coisas, vai clamando ao Deus, vai buscando, é medicina, é vacina, sei lá o que, não sei o ina, vai tudo clamando e buscando uma saída no seu Deus. Porque todo mundo tem um Deus. A pergunta é, qual é o seu Deus? Porque quando você fica com medo, você clama, qual é o Deus que você clama? Porque muitas vezes eu vejo pessoas se arrebentando na vida e usa a expressão, agora eu estou na mão de Deus. Tentou médico, tentou aquilo, faz tudo. Mas no final só sobrou Deus. Eles eram marinheiros, viviam dessa profissão e começaram a clamar o seu Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Esse versículo vai falar muito conosco aqui. Eles jogaram todas as cargas, são um povo que eles não fariam uma coisa dessa se não tivessem dispostos ao salvar o seu navio. O ímpio muitas vezes é mais prudente que o justo. Quantas vezes o ímpio se entrega e dá tudo para salvar a sua casa, mesmo buscando o seu Deus, que não é o nosso Deus. É ou não é? Isso já é uma palavra para a sua vida. O ímpio entregou tudo. Os marinheiros entregaram tudo, jogaram tudo. O seu dinheiro foi.
os seus clamores, a sua energia, tudo o que eles tiveram, eles jogaram ao mar para tentar aliviar, deixar mais leve, aliviar. Dão tudo. Mas o que Jonas deu? Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia, repita comigo, profundamente. E eu vou te falar uma outra passagem semelhante aqui agora. Abre para mim em Marcos 4:38. Por favor, pessoal aí. Abre para mim em Marcos 4:38. Marcos 4:38. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro e os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Não parece semelhante? Agora Jesus estava na obediência ou desobediência? Quer dizer o quê? Que você também pode dormir na desobediência. Você também pode ter paz na desobediência. Você pode ter um bom sono profundo na desobediência. Quer dizer que você pode se estar indo para o inferno, indo para o fundo do mar na desobediência e achando que você está na obediência. Jesus estava dormindo na segurança da obediência. Jonas estava dormindo na segurança da desobediência. Ele estava num sono profundo. Ele dormiu. O capitão dirigiu-se a ele: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Quantas vezes a gente vê o ímpio constrangendo com atitudes, se cortando? Quem lembra dos profetas de Baal? É ou não é? Agora, Elias estava na obediência. Mas eles fizeram mais do que Elias ou não fez? Mas fez da maneira errada. Cortaram, clamaram, ficaram o dia inteiro fazendo, mas não mudou nada. O que os marinheiros estavam fazendo? Tudo. Mudou alguma coisa? Salvou algum barco? Salvou o dinheiro? Salvou as cargas? Estavam se salvando? Nada. Não mudou nada. Porque quando você está fora do propósito, você pode fazer tudo. Você não vai mudar a tempestade que está aí fora. Agora, quando a pessoa está cheia dela, cheia de orgulho, cheia da desobediência, ele age dessa maneira. Tiraram a sorte, 7, 8, vai para o 8. Por isso lhes perguntaram: diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? O que povo você pertence? Olha os questionamentos. Quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo você pertence? Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus e da terra, que fez o céu, que fez o mar e a terra. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estavam fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você presta atenção, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Não precisa mudar. O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? A maioria de nós ia falar: eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou orar e clamar a Deus como eles já estavam orando. A maioria de nós ia tentar de várias maneiras, ia olhar onde a gente se perdeu, ia correr para consertar o que tá desconcertado. Mas Jonas estava tão cheio dele, que a resposta dele foi: peguem-me e joguem ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês.
ele só fez, o que ele respondeu, você vê que até um agir na fé. Porque ele estava longe da presença de Deus. Como ele saberia que aquilo iria resolver? Ele simplesmente falou, olha, joga o problema do seu navio. Eu sou seu problema, jogue, mas ele poderia também ter orado, ele também poderia ter clamado, ele podia falar, me leva para a margem, eu vou voltar, eu vou seguir o caminho de Nínive, eu vou cumprir aquilo que Deus me disse. Olha o que eles falaram. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos e não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício, fazendo-lhes voto. Olha aqui. Então pegaram Jonas e lançaram ao mar, e esse se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor, eles se converteram por aquele milagre que eles estavam vendo. O capítulo 1, ele termina no versículo 17, acabou. Então o Senhor fez com um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Por que não continuou? O capítulo 1, ele não prosseguiu para os outros capítulos, que agora já entra no capítulo 2, falando do clamor de Jonas. Porque muitos estão parando aqui. Se esse livro só tivesse um capítulo, ele já estava ensinando tudo para nós, é ou não é? Não precisava de continuação. Porque no final das contas, ele saiu da presença, ele tinha uma missão muito valorosa. Porque não é como você começa, como você termina. Você pode iniciar com uma grande propósito de pregar o evangelho a uma grande nação como Nínive. Independente do que eles fizeram, independente do povo, independente daquilo que fizeram com você. Porque até mesmo você não é juiz. Agora, olha como ele poderia ter terminado. Dentro da barriga e ponto. E a história de Jonas acabou. Dentro da barriga de um grande peixe. Mas se terminasse assim, ele conseguiu, através da sua morte, mesmo trazendo um propósito bom, os marinheiros se converteram. Mas se nós acabarmos numa situação como essa, simplesmente porque lá na terra você poderia ter feito diferente, nós temos uma missão e nós não precisamos mudar e resgatar coisa em nossa vida somente na barriga, somente numa situação como essa, que falta ar, que é mais, para dizer assim, só imaginar. Você é o alimento. E o final das contas é o seguinte, entra pela frente e vai ter que sair para algum lugar. Você está sendo digerido. Você está sendo mastigado. E esses dias eu ainda estava falando numa reunião, né, com o pessoal, que se eu encho uma esponja cheia de detergente, eu aperto ela, o que vai sair da esponja é somente detergente. Se aquilo que estiver dentro de você e você realmente acreditar no que o Senhor está fazendo na sua vida, você vai saber que mesmo você sendo bem espremido e apertado, vai sair coisas voltadas ao Senhor, se você estiver cheio do Senhor. Então você pode estar na situação como Jonas, numa situação que parece irreversível. Mas se você se voltar a Deus,
acreditar na missão que Ele te deu e cumprir o propósito, tudo pode ser diferente. Nós precisamos cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. E ele disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro. E ouviste o meu clamor. Do ventre da morte gritei por socorro. Se nós, com a força da nossa vida, buscar a misericórdia do Senhor, o socorro do Senhor, o Senhor pode te tirar daí. O Senhor pode te salvar. O Senhor pode te dar mais uma chance para você cumprir o propósito que Ele tem para você. Se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos. E eu quero que, nesses minutos que nós iremos ficar, eu quero que você ore ao Senhor e peça para Deus para Ele clarear o propósito que Ele tem com você. Ele tem um propósito muito lindo. Eu tenho certeza que Deus tem coisas lindas. A obra dele vai ser pregada de alguma maneira através da sua vida. E ainda que você estiver no ventre da morte, o Senhor quer que você grite por socorro. E Ele vai te ouvir. Você não vai terminar assim. Esse não vai ser o final da sua história. Ainda tem mais um capítulo para contar. Ainda tem uma missão para ser concluída. Clame ao Senhor e acredita no que Ele tem para você. Ainda Ele tem muita coisa que vai usar. A sua boca ainda será usada para levar e fazer grandes feitos. Acredite no que Ele vai fazer na sua vida. Acredite que se hoje você se humilhar e orar e buscar o nome dEle, e buscar a face dEle, Ele vai te tirar dessa humilhação. Porque como eu já repeti algumas vezes, o orgulhoso, ele não é ensinado, ele é humilhado. Então saiba que se existe orgulho em você, essa situação vem para te humilhar e te ensinar. Porque a humilhação, ela não é somente uma dor na alma, uma vergonha que você passa. Mas ela vem com um professor para te ensinar o que é humildade. Porque o humilde é exaltado. E se hoje você tiver uma atitude de humildade, Deus vai voltar a repetir o propósito que Ele tem na sua vida. Às vezes você ainda está descendo para Tarsis, você está indo para Jobe, ainda você está entrando no barco. Você não precisa pegar este navio em direção ao outro lado, porque você não vai chegar. Você não precisa querer esquecer, porque eu sei que muitos, quando dormem, não querem acordar, porque não querem enfrentar. Eu sei. Muitas vezes a gente luta para preferir ficar mais dormindo do que acordado. Quer que chegue a noite logo, para que você durma e consiga esquecer um pouco do problema. Mas eu te falo uma coisa, Jesus dormiu também na polpa do barco. Jonas também dormiu no fundo do navio daqueles marinheiros. Mas eram dois sonos diferentes. Um era o sono da desobediência,
da frieza. Outro era o sono da confiança, da fé, da autoridade. Se você estiver na obediência, pode dormir e confiar em Deus. Porque da mesma forma que Jesus teve poder para acalmar aquela tempestade, se você estiver na obediência, você também vai ter o poder, confiando no Senhor para acalmar essa tempestade. Mas saiba que você estiver na desobediência, você pode também acalmar a tempestade, mas de uma outra maneira. Mas uma coisa é, só tem um que tem o poder de acalmar essa tempestade que você está vivendo. É só Deus que pode acalmar a tempestade. É só Deus que pode aquietar os ventos. É só Deus que pode aquietar as ondas. E Deus é tão maravilhoso que Ele nunca trabalha somente um lado. Eu fico assim encantado que sempre Deus, Ele usa, eu posso usar aquela frase que muitas vezes é usada por aí, matar 2 coelhos com uma cajadada só. Você mata 2 com 1. Você tratou com Jonas, mas também fez aqueles marinheiros descobrirem quem é o Criador dos céus e da terra. Quem é o Todo-Poderoso? Quem é aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todos? Deus, Ele tem o poder sobre tudo e sobre todos. E os marinheiros pararam de clamar aos seus deuses, porque eles entenderam que não existe deuses, existe um só Deus. Existe só um nome que tem o poder de acalmar toda a tempestade. Só tem um nome que tem o poder sobre todas as coisas. Que esse nome é Jesus Cristo. E que Jesus Cristo hoje possa entrar no seu coração. E que hoje, essa situação que você está possa te ensinar que você pode aprender somente com uma palavra e uma direção. Nós não precisamos mais ser o povo que só aprende na barriga de grandes peixes, no ventre da morte. Peça para Deus hoje, eu nunca mais quero ser teimoso para só aprender no ventre da morte. Você não foi criado para isso. Você não foi trabalhado para isso. Você não está aqui para isso. Para somente aprender a viver com Deus em ventres. O Senhor veio para te levar à luz. Ele quer que você respire. Ele quer que você tenha vida. Ele não quer que você só aprenda quando você estiver próximo à morte. Hoje a sua morte pode não ser física, mas pode estar sendo financeira, pode estar sendo conjugal. Eu não sei qual é o ventre da morte que você está passando. Mas se você clamar ao Senhor, Ele pode te arrancar dessa situação que parece o seu fim. Que parece que tudo acabou. Tudo está escuro. A angústia toma o coração. Parece que tudo acabou. Mas se nós gritarmos com a força da nossa vida, talvez Deus possa ter misericórdia de nós. Grite com a força da sua vida e que Deus possa ter misericórdia de você. Peça, porque se você tem mais um dia, se você conseguiu puxar mais uma vez ar para os seus pulmões, se você ainda está ouvindo esta palavra, ainda há uma chance. Existe ainda uma chance. Aproveite essa chance, porque você não sabe se vai ter mais uma. Não fuja mais do seu propósito.
Não fuja mais do seu propósito. O seu propósito é muito claro. Deus tem um propósito grande na sua vida. Deus vai usar você para coisas grandes. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Um instrumento de vida, de salvação. Um instrumento de cura. Eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova. O Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, me lembrei de ti, o Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei em sacrifício a ti. O que eu prometi cumprir, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Pai amado, Pai querido, eu agradeço, meu Deus, ao Senhor por essa palavra. Pois eu sei, meu Deus, que isso é uma palavra, meu Deus, uma palavra para dar a segunda chance a muitos. Nós podemos ter desperdiçado, meu Pai, a maior chance. Mas se existe, meu Pai, mais uma oportunidade, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, meu Pai, do nosso povo. Tenha misericórdia, meu Pai, dos nossos jovens. Meu Deus, obrigado, meu Pai, por esta palavra, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por nos mostrar o tamanho do amor que você tem por nós. O teu propósito não vai mudar. E que cada um, meu Pai, de nós possa entender, meu Deus, que se eu perco o tempo, Jonas, ele perdeu o tempo, depois ele perdeu a vida, quase perdeu a vida, e por último, ele quase perdeu o propósito. Porque quando, meu Deus, nós perdemos o propósito, nós perdemos tudo. Nunca começa, meu Deus, nunca começa perdendo, meu Deus, o propósito. Começa, meu Pai, em coisas pequenas. Eu perdendo tempo, eu perdendo a minha vida, e eu perco o propósito. Que hoje você tenha consciência que você pode estar achando que você está perdendo. Não está perdendo nada por estar perdendo tanto tempo, mas você já começou o início da desobediência. Já começou o início de perder o seu tempo, a sua vida e o seu propósito. Meu Deus, que o Senhor possa resgatar propósitos hoje aqui. E que essa pessoa, meu Pai, saia mais viva do que nunca. Que ela saia daqui, meu Deus, para cumprir o propósito que o Senhor tem para ela. Eu abençoo a sua vida. Que você seja renovado nesse momento.
que você seja renovada nesse momento. Que você seja tomada pelo Espírito Santo. E que você tenha certeza que o Senhor está te dando mais uma chance. Que você tenha mais uma chance no Senhor. Que você tenha essa certeza que esta pode ser a sua última chance. Mas ainda esta chance, ela está como uma oportunidade na nossa vida. Que Deus abençoe demais a sua vida. A obra das tuas mãos. Aonde você toca, aonde você pisa, que a abundância do Senhor esteja. Que aonde você pisar, que portas sejam abertas e que você veja a glória de Deus na sua vida. E que todos vejam a glória de Deus através da sua vida. Que você seja instrumento nas mãos do Senhor. E que você cumpra o seu chamado e o seu propósito nesta terra, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Foi um presente o que o Senhor fez aqui hoje. E que cada um, meu Pai, receba este presente como um presente de uma vida. Porque essa sim, meu Pai, como foi com Jonas, não era material, não era físico, era o presente vindo dos céus. Ele cantou com cânticos de gratidão, porque ele tinha mais uma oportunidade, meu Pai. Não, meu Deus, não uma oportunidade, meu Pai, de ver a luz do sol, mas de cumprir o propósito nessa terra, meu Deus. Não é oportunidade, meu Deus, de ter algo material, meu Deus. É agradar ao Senhor. Tudo estava voltado a agradar ao Senhor. Ele agradou o Senhor, meu Pai, e o Senhor colocou ele literalmente na terra firme. Que agora, meu Pai, possamos agradar o Senhor, meu Deus. E que o Senhor possa, meu Pai, tirar, meu Pai, de ondas, tempestades, meu Deus. Algo instável, algo inquieto como é o mar, e colocar em terra firme, e que você seja despejado agora em terra firme, e que o Senhor te coloque em um terreno firme, e que você saia de um caminho de desobediência e oscilação, e instabilidade, e que você venha a estar sentado, e totalmente alicerçado em terra firme, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos demais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.